Olá, eu quero dar as boas-vindas ao curso Express Ansiedade e Saúde Cerebral. Agora você está na primeira de 6 aulas que compõem esse curso. E é uma aula introdutória, você está na introdução desse curso. Eu sou o Caio Gabriel, eu sou especialista em saúde cerebral e eu vou falar mais sobre mim e sobre o meu trabalho mais tarde. Esse é um curso sobre fundamentos da saúde cerebral e como eles estão relacionados à ansiedade. Então, a gente vai conversar aqui e vai buscar responder uma série de perguntas, por exemplo, o que é saúde? Você já parou para pensar que a gente raramente reflete ou pensa sobre o que saúde significa? Agora, pensa comigo, se a gente não sabe o que é saúde, como é que a gente pode afirmar o que é um cérebro saudável? Se a gente não sabe o que é saúde cerebral, como é que a gente vai ter uma direção ou um caminho para otimizar a saúde cerebral se a gente não sabe o que é saúde? Então a gente vai ficar fazendo o quê? Vai ficar atirando no escuro. Então, por essa razão, é muito importante que a gente tenha uma noção clara do que é saúde, já que esse é o nosso grande objetivo suplantar a ansiedade e otimizar a saúde cerebral, nós temos que ter uma direção. E para isso, nós temos que ter uma noção clara do que é saúde. Nós também vamos conversar sobre qual é o estado em que o cérebro opera e funciona quando ele está saudável. Será que tem um nome? Será que existe um fenômeno associado à saúde cerebral? Quais são as pré-condições para otimizar a saúde cerebral? O que possibilita que a gente atinja essa condição de saúde cerebral? E o que acontece quando o que acontece com o cérebro quando a gente vivencia a ansiedade? Então, esse é um curso onde a gente vai buscar conversar sobre esses pontos, sobre esses tópicos, que são fundamentos da saúde cerebral e como eles estão relacionados à ansiedade. E esse é um curso que está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, e é um curso que também está alinhado com o atual posicionamento de saúde cerebral da Organização Mundial da Saúde. Esse é um curso que está baseado na minha própria pesquisa científica, então, eu sou um autor científico e publico pesquisa científica em periódicos revisados por pares, e esse curso especificamente está baseado na minha pesquisa mais recente, e tem como objeto de estudo as artes marciais. Eu discorro sobre como as artes marciais podem otimizar a saúde cerebral. E é claro que o objeto de estudo são as artes marciais, mas os princípios da saúde cerebral são universais. Eu tenho duas grandes motivações para publicar esse curso. Tem uma motivação que é comercial e tem uma motivação que é social. Então, comercialmente, é o meu trabalho, é o que eu faço. Eu trabalho otimizando a saúde cerebral das pessoas, contribuindo para a saúde cerebral das pessoas, e também tem uma motivação social, porque nós realmente estamos vivendo um momento bastante desafiador, de saúde cerebral a nível populacional. Nós estamos aprendendo a conviver, nós estamos nos adaptando, estamos aprendendo a conviver com desafios à saúde cerebral e nós não estamos com caminhos claros para suplantar, no nosso caso aqui, a ansiedade e para otimizar a saúde cerebral. Eu fico me perguntando aonde que a gente vai parar se as coisas continuarem do jeito que estão. A gente está vivendo um momento em que nós estamos com muita dificuldade para explicar o que está acontecendo. Nós nos tornamos muito bons em descrever sintomas, ficamos muito bons em descrever condições de saúde mental,
mas na hora que você pergunta o que está acontecendo, aí parece que a gente não tem palavras. Então, com esse curso, eu quero propor para você, quero mostrar para você um caminho bem legal, bem interessante do que pode estar acontecendo com o nosso cérebro quando nós vivenciamos a ansiedade, quando nós experimentamos a ansiedade, e não só explicar o que está acontecendo, mas mostrar uma trajetória, um caminho de mudança para destravar você, para levar você a experimentar níveis de saúde e bem-estar que talvez você nem imaginasse que você seria capaz de experimentar. Então, agora você está na primeira aula, que é uma introdução do curso, que aqui eu quero apresentar para você a visão geral do curso, o overview do curso, e depois eu vou me apresentar, falar um pouco mais sobre mim e sobre o meu trabalho, sobre a minha trajetória, o que eu conquistei até aqui. E na segunda aula, a gente vai falar sobre o que não é a ansiedade. Porque muitas vezes, antes da gente falar sobre o que uma coisa é, pode ser mais interessante falar sobre o que essa coisa não é. Então, sobre o que esse objeto de estudo não é. Então, na segunda aula, a gente vai falar sobre o que não é a ansiedade. E o seu objetivo na segunda aula é compreender como que essa visão da ansiedade que a gente tem hoje, a ansiedade como uma coisa estática que você tem ou não tem, pode restringir a sua saúde cerebral. É o que eu chamo de, você vai aprender o que eu chamo de mindset estático da ansiedade, como uma coisa, um objeto, algo que você tem ou não tem. E nós vamos analisar também algumas consequências que a gente raramente leva em consideração acerca dos diagnósticos, os efeitos que os diagnósticos, e são muito sutis, são muito insidiosos, e por isso que a gente raramente para prestar atenção, mas o que, que acontece quando alguém é diagnosticado? Essa segunda aula, ela dá um contexto, ela está muito baseada na sociologia da medicina, é o campo do conhecimento ou disciplina que baseia essa aula. E já que na segunda aula nós falamos sobre o que não é a ansiedade, na terceira aula a gente vai falar sobre o que é ansiedade. Você vai aprender uma nova visão da ansiedade que tem um potencial muito maior de destravar a sua saúde cerebral, entendendo a ansiedade como um processo dinâmico, em vez de uma coisa, um objeto estático. E aqui você vai ter o entendimento mais moderno e avançado sobre como o cérebro funciona, e esse entendimento vai te dar a competência e autonomia para otimizar a sua saúde cerebral. Uma vez que você tem entendido como é que o cérebro funciona, a partir dessa compreensão moderna, avançada, dessa nova visão de ansiedade, a gente vai falar sobre os sintomas da ansiedade, mas eu não quero aqui ficar falando, é, a ansiedade tem o sintoma X, Y, Z. Não é isso, porque isso com o Google você resolve. Você pesquisa lá sintomas da ansiedade ou os tipos de ansiedade, você resolve tua vida. Não é isso. Não é essa a proposta dessa aula. Nessa quarta aula, você vai aprender um conceito de quase criticalidade como um mecanismo chave da saúde cerebral e como desvios da quase criticalidade estão associados aos sintomas da ansiedade. E você vai entender que induzir e manter o seu cérebro na quase criticalidade é o seu objetivo primário para otimizar a saúde cerebral e suplantar a ansiedade. Então, a ideia dessa quarta aula não é ficar falando, a ansiedade tem a ver com isso, ou com tal sintoma, você vai vivenciar isso, até porque são
a experiência ou vivência de ansiedade para cada um é muito diferente, pode envolver sistemas diferentes do corpo, e a gente ficaria uma eternidade aqui se a gente fosse discutir o que pode acontecer com cada pessoa. Então, a gente vai buscar mecanismos em comum entre todos os tipos de ansiedade e sintomas de ansiedade. E esse conceito de quase criticalidade é chave, é muito, extremamente importante. Se você dominar esse princípio, se você dominar esse conceito, você já vai começar a ter uma outra visão, de saúde que é muito mais empoderadora. Então, na quinta aula, a gente vai falar sobre causas da ansiedade. E aqui, é claro que a gente não vai aqui ter aquela ideia de que existe uma única grande causa da ansiedade, mas o que eu posso dizer para você é que existem, mais uma vez, mecanismos em comum, mecanismos universais entre as causas da ansiedade. Então, você vai aprender e compreender como a conectividade funcional e a metaestabilidade prejudicadas no cérebro podem ser mecanismos em comum entre os fatores que podem estar contribuindo para você vivenciar a ansiedade. Uma vez que a gente tenha falado na aula anterior dos sintomas e nessa aula das causas, na última aula a gente vai conversar sobre tratamento da ansiedade. E aqui a gente vai conversar sobre como a plasticidade sináptica, dependente da experiência, possibilita otimizar a saúde cerebral e suplantar a ansiedade. Então, essas aulas em conjunto, elas formam um caminho de mudança. Você vai perceber que essas aulas, elas constituem uma sequência lógica de pré-condições para que você possa suplantar a ansiedade e otimizar a saúde cerebral, e oferece uma explicação muito robusta, e que é fruto de quase quase uma década, de pesquisa buscando tornar esse conhecimento o mais acessível possível. Agora eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou consultor especial da Unesco ICM. A Unesco ICM é o Centro Internacional de Artes Marciais sob os auspícios das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. E aqui o meu grande objetivo é fornecer conhecimento, as minhas ideias, os meus insights à Unesco ICM sobre como as artes marciais podem otimizar a saúde cerebral e contribuir, para a construção da paz e para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, eu faço parte de uma rede de consultores da Unesco ICM, do mundo todo, onde eu busco contribuir com esses tópicos, de saúde cerebral e de construção da paz e de outros objetivos de desenvolvimento sustentável através das artes marciais. Sou pós-graduado em neuropsicologia, sou autor científico também, com publicações em periódicos revisados por pares. Isso é bastante interessante porque eu não quero só falar sobre conhecimento que já existe. Eu quero também construir conhecimento. Eu quero contribuir para o avanço da ciência, construindo novos conhecimentos, e não apenas reproduzir conhecimento que já existe. Não só falar sobre conhecimento que já existe, embora isso seja importante também, a divulgação científica também faz parte do esforço do progresso científico, mas eu quero tanto divulgar conhecimento quanto criar conhecimento. E também trabalhei na prática como psicoterapeuta, como mentor e preparador mental com públicos diversos. Eu já trabalhei com empresários, já trabalhei com colaboradores desse meio corporativo, com empreendedores, já trabalhei com jovens, já trabalhei em clube esportivo, já trabalhei com atletas em diversos estágios da carreira, desde o início do alto rendimento até
o meu trabalho com atletas olímpicos. Então, já trabalhei para otimizar a saúde cerebral e também a performance, e busquei também fazer um trabalho de criação de culturas de excelência, onde, no caso, a grande ideia era fazer com que as pessoas que faziam parte dessa organização onde eu trabalhei se sentissem valorizadas e, ao mesmo tempo, adicionassem valor através dos seus trabalhos. É a criação de uma cultura organizacional de excelência. Então, sempre busquei trabalhar nessas três frentes: saúde, performance e criação de culturas de excelência. E meu trabalho já deixou a sua marca nessas organizações. Então, em primeiro, no Instituto Olímpico Brasileiro, porque eu participei da primeira edição do Prêmio Esporte Inovação, que foi realizado pelo Instituto Olímpico Brasileiro, com um programa de saúde e performance para atletas de alto rendimento, e esse programa ficou entre os 13 programas mais inovadores do país, competindo com outros programas que não tinham relação nenhuma com saúde mental ou saúde cerebral, competindo com startups, competindo com programas ou projetos de tecnologia, e lá estava eu com um programa de saúde mental e performance para atletas, entre os 13 mais inovadores do Brasil. Eu também já cheguei a publicar diversos artigos na Unesco ICM, que tem a sua sede na Coreia do Sul, sobre preparação mental, sobre a importância de você ter uma carreira saudável no alto rendimento. Também representei não só o Brasil, mas as Américas como um todo, os continentes americanos, no Global Sports Week Paris, que é uma das maiores convenções esportivas que reúne os líderes da indústria esportiva, líderes de federações, dos mais diversos esportes, grandes personalidades. Então, pô, nesse evento estava o presidente da França, estava o Elon Musk, estava um monte de gente de calibre ali, né, na França, e eu tive a oportunidade de representar as Américas e também de ser uma voz e representar os atletas, e falando sobre o aspecto mental do treinamento atlético, e também falando sobre o esporte e diplomacia. Também, o meu trabalho já deixou a sua marca na Universidade de Lusíada, em Portugal, em congresso acadêmico. Trabalhei no Esporte União Sintrense, em Portugal também, é um clube de judô, onde eu trabalhei com atletas de alto rendimento. Meu trabalho também deixou a sua marca na Federação Internacional de Judô, então atualmente eu tenho o maior número de publicações científicas dentro do periódico científico da Federação Internacional de Judô, e também deixei a minha marca no Judoquinhas, que é um programa de judô infantil reconhecido globalmente, mundialmente, e que tem um papel de liderança dentro desse universo do judô, das artes marciais, tem um papel de liderança em desenvolver métodos de aprendizagem de judô para crianças. E no Judoquinhas eu sou responsável pela parte científica. Então, o Judoquinhas já foi nominado a várias premiações, desde a própria Unesco ICM de Educação em Artes Marciais, 2 vezes. Já foi nominado à premiação da própria Federação Internacional de Judô com um prêmio específico de judô para crianças, e também já foi nominado a um prêmio mundial, né, de paz. Então, o meu trabalho já deixou, eu tenho o privilégio e a honra de ter
marcado através do meu trabalho essas organizações. E, para terminar, se você, por acaso, tiver interesse, se você quiser a minha mentoria em saúde e performance cerebral, eu vou deixar o link para contato no WhatsApp na descrição do vídeo, nos cards desse vídeo, no canto superior direito da tela, e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. E, para terminar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, e você também tem ali no seu lado direito todos os vídeos, o link da playlist com todos os vídeos do curso. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula do curso Ansiedade e Saúde Cerebral.